Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Eu gostaria de perguntar para você hoje. E aí, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a sua casa, com a sua família, com seu marido, com seus filhos? Vai tudo bem com as suas finanças, com a sua vida psicológica, com a sua vida espiritual, com a sua vida amorosa? E aí, vai tudo bem com você? Que bom, né? Pois é, então, recentemente eu estava numa dificuldade muito grande na minha vida, em relação à questão da minha identidade. É como se tivesse faltando algo dentro de mim. E aí eu me fiz uma pergunta que eu gostaria de te fazer. O que você vai ser quando você crescer? Isso mesmo. Mas como assim eu já sou grande? Foi exatamente isso que eu respondi para mim mesma. Eu lembro que uma das coisas muito interessantes que eu vivi na minha vida foi dificuldade em relação a encontrar o meu propósito e a minha identidade. Porque para algumas pessoas pode parecer muito fácil, mas para outras é muito difícil. E quando a gente está em busca dessa identidade, desse propósito, ele é baseado muito em perguntas, o que poderiam ser às vezes complexas, mas são perguntas muito simples, mas tão simples que muitas das vezes a gente não sabe nem responder. E eu me peguei recentemente me perguntando: o que você vai ser quando você crescer? E eu te pergunto: e você? O que você vai ser quando você crescer? Não sei, né? Mas eu já sei exatamente o que eu serei quando eu crescer. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, eu redescobri, eu reencontrei a minha identidade e o meu propósito. Isso é como se eu fosse uma criança de 3, 5 anos de idade que não conhecesse os desafios da vida, não conhecesse os problemas e as dificuldades. Simplesmente, eu não quero saber se vai ser difícil, se vai ser fácil. Eu simplesmente desejo ser feliz. E uma coisa muito interessante que acontece nas nossas vidas, especialmente de nós mulheres, é que ao longo da caminhada, as dificuldades da vida, as lutas diárias, o cansaço físico, mental, as frustrações, o medo, eles vão simplesmente enterrando o nosso propósito. Eles vão, muitas das vezes, enterrando a nossa identidade. E eu venho aqui te dizer nesse momento: o que você está fazendo para desenterrar a sua identidade, o seu propósito? Se você está pleno, se você está feliz, ótimo. Mas eu faço uma pergunta: se hoje a criança que existiu há, não sei, 10, 20, 30 anos, 50 anos atrás, eu não sei qual a sua idade, mas se hoje sentasse do seu lado, você, quando você tinha 7 anos de idade, o que você ia dizer para essa criança? Imagina se uma criança de 5, 10 anos de idade sentasse do seu lado e fosse te perguntar: o que você vai ser quando você crescer? Você certamente ia ficar assim como eu fiquei, sem saber o que responder. Por quê? Porque você já é grande. Mas uma coisa muito interessante eu quero te dizer: muitos de nós, às vezes, chegamos a 20, 30 anos de idade e, por mais que seja falado em identidade e propósito, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E eu quero te dizer algo muito interessante: só vive o chamado quem suporta o processo. Como assim, Vanessa? Para a gente chegar ao nosso chamado, aquilo que Deus nos criou para nós fazermos, existe um processo. A gente nasce e cresce, reproduz e morre. Isso é o que a ciência diz, né? Mas, ao longo do caminho, a gente vai se perdendo. Olha, para mim eu não tenho muita dificuldade de encontrar o meu propósito e a minha identidade, eu confesso. Mas eu tive muita dificuldade de quê? De encontrar, não. Mas de pôr em prática, de pôr em ação. Por quê? Porque a vida, ela muitas das vezes, ela vai, como eu já falei aqui, ela vai enterrando a nossa identidade, ela vai enterrando o nosso propósito. E muitas das vezes, por mais que não seja uma pá de terra, você vai jogando um grãozinho aqui, um grãozinho ali, e quando você vê, você se perdeu no meio do caminho. Às vezes é um cansaço, às vezes é uma frustração, às vezes é um medo. E muitas das vezes são coisas simplesmente simples, às vezes a autoestima, as ocupações diárias.
Então nós vamos nos perdendo no meio do caminho. Mas eu quero te encorajar a você se encontrar. Onde foi que você se perdeu? Se existem aí pessoas que estão felizes, plenas, nossa, que legal, parabéns. Espero que você venha ajudar outras vidas, outras pessoas a se encontrarem também. Mas se você, assim como eu, que teve essa dificuldade de encontrar o seu propósito e de executar, eu quero te encorajar a começar hoje. Porque hoje é o melhor momento para começar. Não vem esperar você ter aquele dinheiro, ou você pagar aquela conta, ou você resolver aquele problema difícil, ou você conseguir, não sei, não procura desculpa. O melhor dia para começar é hoje. Se você não sabe por onde começar, eu vou te dar uma dica. Senta, pega uma caneta, eu gosto muito de escrever, pega um papel e escreve as seguintes perguntas. Quem eu sou? Quem você é? O que você nasceu para fazer? E por que você não está fazendo aquilo que nasceu para fazer? Quais as suas dificuldades? E como você pode resolver essa dificuldade? Essas são as principais perguntas. Perguntas aparentemente bobas, mas que elas vão te fazer viajar. Porque elas têm esse poder muito grande. As coisas da vida, as mais simples, muitas das vezes são as mais importantes, mas também são as mais complexas. Eu gostaria de dizer, de te encorajar, que o melhor momento para começar é hoje. Então eu te pergunto, qual o seu propósito aqui na Terra? Você sabe o seu propósito? Se sim, ótimo. Você está vivendo o seu propósito? Por que você não está vivendo o seu propósito? O que está te impedindo de viver esse propósito? Escreve essas coisas. Qual o seu propósito? O que está te impedindo de viver esse propósito? E o que você pode fazer, então, para começar a descobrir o seu propósito ou a viver? Então, tira essa pedra. Eu já tenho 31 anos de idade. E eu lembro que ano passado, com 30 anos, que começou essa crise existencial. Por quê? Porque eu estudei, eu me esforcei, eu fiz pós-graduação, eu trabalhei, eu adquiri experiência, eu ajudei muitas pessoas, mas sabe aquela crise de identidade quando você não está feliz? E eu percebi que ao longo do caminho eu fui perdendo a minha identidade. Sem querer, sem perceber, por mais que eu tivesse uma personalidade assim, digamos que extrovertida, eu sempre tive facilidade de falar, de conhecer pessoas novas, eu sempre tive dificuldade, aliás, eu sempre tive facilidade de aprender, sempre tive facilidade de me adaptar a novas mudanças. Isso é uma coisa boa, mas por outro lado, uma coisa incrível que aconteceu comigo. Eu sou o tipo de pessoa, sou o tipo de mulher que eu gosto muito de aprender. Se você me der 1, 2, 10 livros, se você souber me mostrar esse livro, se você souber despertar minha curiosidade, eu simplesmente vou perder horas e horas de sono tentando aprender sobre esse livro. Aí quando eu aprendo, acabou a graça. Eu sou o tipo de pessoa que, graças a Deus, é incrível como eu gosto de culinária, gosto muito de cozinhar, eu gosto de costurar. Eu aprendi a costurar, eu aprendi vários e vários bordados, eu gosto de mexer com planta. E uma coisa bem interessante que aconteceu comigo esses dias, eu estava pesquisando sobre marcenaria. Se meu marido sonhar, ele vai ter até medo. Por quê? Porque ele sabe que eu amo aprender. Só que só aprender, ele não vai te levar a lugar nenhum. Então uma das coisas que eu descobri é que eu amo aprender, que eu fico aprendo rápido, começo a fazer, mas aí perde a graça. E isso aconteceu ao longo da minha vida. Eu fui perdendo a minha identidade, porque eu gosto muito de aprender, mas aí acaba perdendo a graça muito rápido. Então, eu gostaria de te encorajar a descobrir aquilo realmente que você gosta. Por quê? Uma das coisas que eu gosto é aprender. Mas espera aí, para onde isso está me levando? Aprender está me levando a algum lugar? Certa forma, sim, mas certa forma não, porque só o aprender por aprender, sem propósito, não vai me levar a lugar nenhum. Então, muitas das vezes, nós nos pegamos nessas dificuldades. A gente gosta de algo, a gente tem facilidade de algo, só que a gente não consegue, digamos que, digerir essa questão. Eu gosto, vamos supor, eu não tenho essa facilidade, é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Vamos supor, se eu estou falando para alguma mulher que tem facilidade de trabalhar com beleza, com maquiagem, eu gosto de fazer maquiagem.
Tudo bem, ótimo, isso é uma facilidade sua, é uma característica sua. Mas aonde você vai aprender a usar essa maquiagem de forma que vai impactar vidas, de forma que vai fazer mudança na vida de alguém. Então, identidade e propósito é isso. A sua identidade e seu propósito, ele está ligado diretamente com sua vida, mas ele vai influenciar, ele vai impactar diretamente a outras pessoas. A partir do momento que eu e você atrasamos os nossos propósitos, nós estamos, digamos que, atrasando o propósito de outras pessoas também. Por quê? Porque cada um de nós nascemos com habilidades diferentes. Nós somos seres únicos. Eu tenho facilidade de aprender, eu tenho facilidade de cozinhar, eu tenho facilidade, eu amo livros. Porém, tem outras coisas que eu tenho dificuldades. Então, o tempo todo a nossa vida é dinâmica. Assim como eu tenho minhas facilidades, eu tenho minhas dificuldades. E aí, a partir do momento que nós entramos nessa questão do nosso propósito e identidade, nós vamos perceber que nós estaremos ajudando pessoas que têm dificuldade em algo que nós temos facilidade. Então, o que eu percebi que é o meu propósito? O meu propósito é ajudar vidas, pessoas a se reencontrarem, pessoas a recuperarem sua autoestima, mas especialmente o que arde no meu coração é restaurar vidas, restaurar pessoas que estão em pleno sofrimento, pessoas que estão adoecidas ou simplesmente pessoas que estão querendo mudar. Muitas das vezes você não está sofrendo, você não está triste, você não está frustrada, porém você não está plena, você não está feliz. E a palavra de Deus, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o que é abundância? Abundância é você transbordar algo. Então, se você não está plena, se você não está transbordando, às vezes você está em 90% das áreas da sua vida, mas tem uma área que você não consegue romper. Então, o objetivo desse canal é para poder encontrar pessoas que estão tendo essa dificuldade de encontrar o seu propósito, de encontrar a sua identidade. E eu espero que, através da experiência de vida que eu tive, através das dificuldades que eu enfrentei e que eu venci, outras vidas sejam alcançadas. Parece algo muito simples? Parece. Mas eu acredito que se uma pessoa eu conseguir ajudar a transformar uma única vida, já vai gerar muitos frutos. Por quê? Porque ela vai alcançar outra vida e assim sucessivamente. Uma coisa muito interessante também que eu aprendi é que nós, seres humanos, nós temos a mania muito feia, boba, não sei, de a gente ficar esperando o momento certo. Mas sabe qual que é o momento certo para você começar? O momento certo é hoje. O momento certo é hoje. Porque muitas das vezes a gente fica, quando eu conseguir aquele carro, aí eu começo. Cara, começa hoje, agora, com os recursos que você tem. Se você está passando por dificuldade financeira, por exemplo, eu tenho certeza que você aí do outro lado, todos nós temos alguma habilidade. Mas eu não tenho nada. Você não tem nada, tem certeza? Gente, então quando Deus nasceu, Ele te fez diferente das outras pessoas, foi? Gente, uma coisa que eu quero que você entenda é que eu descobri que tudo aquilo que nós precisamos não está no mundo externo, está dentro de nós. Olha, quando nós vamos nascer, quando nós vamos ter, eu sou mãe, vou falar da minha experiência. Quando a gente está gestante e quando a gente está grávida, que o filho vai nascer, a gente prepara um enxovalzinho, a gente compra roupas, a gente compra fralda, a gente compra tudo aquilo que a criança precisa, não é? Pelo menos nos 2 ou 3 primeiros meses. E por mais que a pessoa seja pobre, por mais que a pessoa não tenha condição financeira, todos nós vamos e compramos o enxoval dos nossos filhos. E isso, será que Deus não faz por nós? Eu fico imaginando. A gente fica esperando alguma coisa externa para mudar de vida. Gente, quando você nasceu, Deus, Ele te deu todas as suas ferramentas necessárias para você vencer na vida. A maioria desses empresários, desses empreendedores, alguns nasceram de berço de ouro, mas a maioria começaram do zero. Por quê? Porque eles desenvolveram o seu talento. Então, o que eu quero que você faça hoje? Eu vou pedir que você olhe para dentro de si, se possível, ou pense, ou anote a sua habilidade. Qual que é a sua habilidade? O que você faz que as pessoas gostam e que isso te deixa feliz? O seu propósito e a sua identidade, ele está ligado diretamente àquilo que você tem facilidade de fazer. Porque aquilo que você não tem facilidade, você pode até desenvolver, mas isso
Vai ser só uma habilidade, mas não está ligado diretamente com o seu propósito. E se você não tem nada que te deixe feliz, que te deixe em paz, vai procurar, vai parar, refletir. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa para ser feliz e para ativar a sua identidade, seu propósito, ele não está na sua amiga, ele não está na sua mãe, ele não está na sua conta bancária. Ele simplesmente está dentro de você. Tudo aquilo que eu e você precisamos para sermos felizes está dentro de nós, não depende de ninguém. Sabe por quê? Porque quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito. E aí Ele já colocou todas as ferramentas dentro de você. Mas você e eu vamos ter que aprender a usar essas ferramentas. Então quero te encorajar neste dia. Começa hoje. O melhor dia para começar é hoje. Ah, mas eu não tenho material. Eu sei fazer bolo, vamos supor, vou falar aqui de culinária. Só um minuto. Vou falar de culinária. Ah, eu tenho vontade de fazer bolo, mas eu não tenho aquela batedeira boa, não tenho aquela forma. Vai lá, pega um trigo, uma forma comum, usa o seu talento, seu dom, faz um bolo, vende esse bolo. Desse bolo você vai vender o segundo, o terceiro. Quando você vender 50, 100 bolo, aí você vai ter uma batedeira boa. Mas ninguém começa grande. A semente, ela começa pequena e a semente, ela está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa para ser feliz está dentro de você. Deus já colocou dentro de você. Sabe por quê? Porque todos nós somos únicos. E a gente escuta isso tantas vezes, mas parece que, sabe aquela coisa que você escuta, mas parece que não aprende? Porque todo dia você escuta alguma blogueira, alguém falar que nós somos únicos. Sim, nem nossa identidade, ó. Ela não é igual, nem que você tiver um irmão gêmeo, ela não é igual a de ninguém. Então, por que a gente quer se comparar a alguém? Sabe um conselho que eu te dou? Seja melhor do que você foi ontem. Só compita, aliás, desculpa a palavra. Você não deve estar competindo, se comparando a ninguém. Compare somente com você mesmo. Ontem eu fiz isso, mas o que eu posso melhorar para mim fazer amanhã? Então você não deve estar competindo com ninguém. Você não deve se comparar a ninguém. Sabe por quê? Porque você não é todo mundo. A sua mãe já dizia isso. Você é único, você é um ser único, criado para um propósito único. Sabe por quê? Porque todos nós, a gente pode estudar na mesma escola, nascer da mesma mãe, do mesmo pai, pode ser gêmea, mas sabe o que vai acontecer? Cada pessoa, ela tem uma história única e diferente. E por mais que você estude os mesmos livros que eu estude, se você estudar aquele livro e você for explicar para alguém, você vai explicar ele de forma diferente. Isso é normal. Se você for uma cozinheira, você faz arroz, feijão e carne, não adianta. Por mais que você siga a receita, o seu arroz e seu feijão vai ser diferente das demais pessoas. Se você costura uma roupa, a pessoa te dá um molde, te dá os tecidos, você vai faça essa roupa. Ela sempre vai ter o seu toque. Por quê? Porque nós somos seres únicos e nós somos sim capazes de encontrar o nosso propósito e a nossa identidade. Então eu gostaria de te encorajar a olhar para dentro de si, a não ficar focada nos erros, nas suas dificuldades. Olha para você mesmo, olha para dentro de si e veja o que você tem de bom, o que você pode ajudar alguém. E eu vou terminar com a seguinte frase para a reflexão. Eu, nem você, nós não podemos mudar o mundo. Mas sabe o que acontece? Nós podemos mudar o mundo de alguém. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu não posso mudar a sua vida. Mas você pode mudar a sua vida através de algo que eu possa te ajudar. As pessoas que me ajudaram lá no passado a superar desafios, percas, dificuldades, barreiras, elas não superaram por mim, não. Mas elas me ajudaram, elas me apoiaram, elas me instruíram. Sabe por quê? Porque elas já passaram dessa fase. Então hoje, graças a Deus, eu já descobri o meu propósito, a minha identidade. Muitas áreas da minha vida estão transbordando, mas nem sempre foi assim. Então, se você está passando por um momento de dor, de luta, dificuldade, eu estou aqui para me te ajudar, para me te orientar. Não porque eu seja melhor do que você, mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu já venci,
eu já fui magoada, eu já fui humilhada, eu já fui massacrada, traída, abandonada, rejeitada, mas foi fácil? Não. Mas graças a Deus eu já passei por isso, e se eu passei, você também vai passar. Então guarda essa frase na sua mente. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Isso já vai ser maravilhoso, sabe por quê? Porque todo mundo fica esperando alguém para começar e ninguém começa. Se eu hoje pegar e impedir de uma pessoa se suicidar, por exemplo, que já aconteceu isso, aparentemente, é só uma pessoa nada. Você vai impedir da mãe dele chorar, do pai chorar, do irmão ou do filho. Você vai mudar uma família inteira. Aquela árvore aquela sementinha que você plantou e virou uma árvore e deu fruto, ela também vai dar frutos. E aquela outra árvore vai dar frutos e assim a vida anda. Então, você não pode mesmo mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Através de quê? Através do seu propósito. E nunca foque em quantidade, mas sim em qualidade. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não gosto de nada, eu não tenho facilidade. Pois então descubra. Ah, mas eu já descobri, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Então coloque em prática. Quando? Hoje. O melhor dia para você começar é hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua atenção. Eu desejo que você tenha um ótimo dia e que você venha transbordar tudo aquilo que Deus colocar na sua vida, que você venha descobrir que você é única, que você é especial, e por mais que as pessoas elas te humilhem, elas te rejeitem, Ele te amou primeiro. Jesus morreu por mim e por você, e Ele te ama, não por aquilo que você faz, mas sabe de uma coisa? Deus te ama por aquilo que você é. Então, as coisas mais importantes da vida não é ter, é ser. Então eu quero te dizer uma coisa, seja você mesmo. Não permita que ninguém venha enterrar o teu propósito. Ninguém venha enterrar a tua identidade. Sabe por quê? Porque ninguém sabe as dores que você sente, as lágrimas que você derrama. As pessoas elas não vão poder cumprir o seu propósito, porque o seu propósito Deus confiou nas tuas mãos. Então para de deixar para amanhã, para de procurar defeitos, foca na qualidade. Foca naquilo que te faz feliz, foca naquilo que você tem facilidade, foca no hoje, no agora, começa hoje, não espera para amanhã não. Porque quando você está parado aí, as vidas estão morrendo, as vidas estão sendo ceifadas, famílias estão sendo destruídas, porque você está sendo covarde. Um cordão de 3 dobras, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele só é mais forte se tiver os 3 unidos. Então, se você hoje pensa que você não é nada nem ninguém, que não vai mudar a vida de ninguém, ou então pensar assim, eu sou boa nisso, naquilo, mas eu só sou uma. Aí você encontra outra pessoa que tem o mesmo propósito, encontra outra, aquilo já vai se fortalecer. Ao invés de 0 pessoas, uma pessoa, seja a diferença que você quer que o mundo seja. Seja a diferença que você quer que o mundo seja. Então é isso, que você encontre o seu propósito, que você não deixe que ninguém, nada e nem ninguém te pare. Sabe por quê? Porque Deus, quando te criou, Ele já colocou o propósito dentro de você. E se você descobrir o seu propósito, comece hoje a desenvolver o seu propósito. Sabe por quê? Porque o melhor momento para começar é hoje. Quando você der o primeiro passo, você já não estará mais onde você estava ontem. Uma longa caminhada, ela começa com o primeiro passo. Então, comece hoje. Eu desejo uma boa tarde para você. Eu desejo um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente manhã, não sei. Só sei de uma coisa. Vai viver aquilo que Deus te criou para você viver. Vai ser feliz. Você pode ser feliz. Sabe por quê? Porque você é única. E tem algo dentro de você que Deus criou que somente você pode fazer. Então não deixe as vozes contrárias parar o teu propósito. Não deixa ninguém parar o teu propósito. Não deixa ninguém impedir você de caminhar. Sabe por quê? Porque as pessoas
muitas das vezes, quando você faz aquilo que elas gostam, elas vão te aplaudir. E quando você faz aquilo que contraria elas, elas são primeiras a te julgar. Mas sabe de uma coisa? Elas não vão lutar pelo seu propósito, porque elas não são você, elas pensam diferente de você, ela tem história diferente da sua. Então aprenda uma coisa, você nunca vai agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então é isso, fica o meu recado. Espero que você possa descobrir o seu propósito, que você possa viver o seu propósito e que você possa transbordar, transformar muitas vidas. Porque hoje eu penso que eu não sou muito boa nisso ou naquilo. Acredito que você também pensa. Mas sabe de uma coisa? Cada pessoa ela está numa fase diferente. Muitas das vezes hoje eu penso que meu nível não é bom, mas tem pessoas que ainda estão passando por coisas que eu já superei. Então eu tenho certeza que hoje tem pessoas passando por coisas que eu já superei. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar essas pessoas a superarem também. Eu tenho certeza que você tem dificuldade em alguma área da sua vida, mas eu também tenho certeza que alguma coisa da sua vida você já superou. Então vai procurar alguém para você ajudar, vai apoiar, vai abraçar, vai amar. E os julgamentos, não se importe com isso, sabe por quê? Porque quem morreu para te salvar foi Jesus e ele não te julga. Por que você vai se importar por aquilo que os outros falam? Então é isso. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e tchau, tchau.